estado. E ele disse: ainda hoje a minha queixa é de um revoltado. Apesar de minha mão reprimir o meu gemido, ah, se eu soubesse onde eu poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa e encheria a minha boca de argumentos. A Bíblia relata da vida de Abraão. Abraão passou por 3 tribunais. Aprendemos que tudo que existe neste mundo de baixo é reflexo do mundo de cima, do mundo espiritual. Portanto, aprendemos aqui que o que movimenta o mundo de baixo é o que nós chamamos de decreto. E quando Deus quer abençoar cada um de vocês, quando Deus quer abrir portas, quando Deus quer mudar a sua história, quando Deus quer te curar, quando Deus quer tirar você do seu opróbrio, quando Deus quer tirar você de uma vida vilipendiando, de uma vida de ambiguidade, então Deus só pode fazer isso através da sua palavra, o poder da sua palavra. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O poder da sua palavra nada mais é do que um decreto irrevogável. Porém, antes de Deus te dar alguma bênção, como Ele é justo, antes de Deus lançar algum decreto na sua vida, o que Ele tem que fazer? Ele passa por um tribunal. Um tribunal onde existe esse justo juiz, que é Deus, onde nós aprendemos que existe também testemunhas que não são seres, que têm os atributos de Deus, os atributos divinos de Deus, que são a onisciência, a onipresença e a onipotência. Existe também ali os anjos e demônios, homens, e também o acusador. E nós temos também o advogado, que é Jesus Cristo. O livro de Jó é um embate jurídico. Por isso que eu li Jó 23. Antes de Deus lançar uma vitória na vida de Jó, Jó passou por um trilho, aprendemos aqui, por uma prova. E essa prova tinha testemunhos. Aprendemos que quando Abraão começa a peregrinar com Deus, a sua comunhão vai aumentando por Deus e vai tornando uma comunhão grande por Deus. Acontece no capítulo 12 de Gênesis, e disse Deus: eu tenho que abençoar Abraão. Não demorou muito para Deus lançar um decreto de vitória sobre a vida de Abraão. E aprendemos que Abraão começa a passar pelo primeiro tribunal. Houve uma batalha entre 4 reis. Nós vimos aqui em Gênesis. E Abraão pega 318 homens que nasceram na sua casa. Abraão se tornou um homem poderoso. Ele tinha 318 homens capacitados para ir para uma guerra, que nasceram de pessoas que trabalhavam para ele. E nós aprendemos aqui que Abraão é um homem que deu tudo para Deus, sua vida. Ninguém que dá algo para Deus, ou que faz algo para Deus, fica em prejuízo. Deus
resolve devolver 7 vezes mais para Abraão. Abraão abriu mão de sua parentela, do seu povo, do seu cargo de juiz em Ur dos Caldeus. Abraão abriu mão de todos os seus familiares. E quando Deus olhou do céu, Deus disse: eu vou devolver para esse homem tudo o que ele tem feito para mim, 7 vezes mais. Eu acredito que aqui há pessoas nesta noite aqui, sentados, que talvez Deus, no começo desse ano, resolveu devolver para você 7 vezes mais. Porém, como Deus é justo, Ele não pode lançar uma bênção na sua vida sem antes passar pelo tribunal, porque Deus é justo. E nós aprendemos que nesse tribunal Deus enviou seus mensageiros até a terra. Abraão fez os 4 reis com 318, números exuberantes de soldados que fizeram uma confederação de 4 reis, se organizaram, se armaram para lutar contra Abraão. Abraão tinha apenas 318 homens, e com certeza esses 4 exércitos, o número era muito grande, muito maior, talvez 30.000 soldados, talvez 20.000 soldados, 10.000 soldados. E Abraão, com apenas 318, vence os 4 reis. Esses 4 reis eram homens ricos, poderosos, e era de costume, aprendemos aqui, que quando alguém era derrotado, tinha que ser despojado. Então Abraão vai começar a despojar esses 4 reis, já era rico, e a fortuna que os 4 reis tinham, agora vai tudo para Abraão. Abraão começa a fazer uma contabilidade de gados, de carneiros, de bois, de vaca, de escravos, de ouro, de prata, de tudo que era precioso que esses reis tinham. Abraão começa a fazer uma contabilidade, e ali faz as semanas, ele com Eliezer começa a fazer essa contabilidade, quando de repente aparece alguém no meio do deserto. Este homem chega com pão e com vinho e começa a dar para os soldados de Abraão. E ele começa a observar Abraão. Ele é um mensageiro de Deus, por nome de Melquisedeque, que nós aprendemos aqui, que significa o seu nome, justiça. A palavra Zener significa justiça. E Melquisedeque, ele era uma testemunha que veio direto do tribunal de Deus. Escuta o que eu vou te dizer, você que estava aqui na sexta-feira. Deus pode colocar o pastor como uma testemunha do tribunal de Deus na sua vida, como Deus pode colocar também uma outra pessoa do seu lado como testemunha, para ver o seu comportamento. Por quê? Porque o acusador disse assim para Deus: Abraão vai começar a fazer a contabilidade, e ele vai ver que vai ficar rico, e ele não vai prestar atenção, ele não vai ser fiel. Manda uma testemunha lá para o senhor ver se ele vai ser fiel. Aí Deus manda Melquisedeque, rei de Salém, sem origem, sem genealogia, era um anjo do Senhor. Enquanto ele estava dando pão e vinho, que era ceia, Abraão continuava a contar as riquezas. Ele veio para observar se Abraão ia ficar intestino ali e não ter os olhos no foco. Quem era o foco? O foco não era a riqueza, o foco era o mensageiro de Deus. Abraão não sabia que ele era o anjo do Senhor. Abraão estava contando os gados, agora começa a contar as cabeças de ovelhas, e Abraão vai enumerando ali no seu caderno de contabilidade, agora vai trazendo aí os ouro, vai trazendo a prata, vai trazendo as joias, etc, tal, vai trazendo os escravos. E Melquisedeque estava olhando para Abraão, mas não viu. Ele era a testemunha-chave, ele era o foco. Nós aprendemos aqui que quando Deus tem um plano na vida de alguém, essa pessoa não perde o foco. O que é o foco?
O foco talvez possa ser a sua chamada de santidade, de comunhão. Pode ser também o seu compromisso na igreja. Pode ser também no momento em que Deus está abrindo as portas para você. Vai surgir pessoas que vão querer te atrair para o mundo. E o anjo do Senhor vai estar do teu lado para ver se você vai perder o foco. Melquisedeque veio para provar Abraão. Ele veio direto do tribunal da justiça de Deus para provar ou reprovar Abraão. E aqui diz que Satanás estava apostando que Abraão ia se distrair contando as riquezas. Mas nós aprendemos sexta-feira que alguém preparado para fazer a diferença, não sei se é você, mas há um perfil, há uma característica de pessoas que Deus vai abrir as portas do céu. Quem são essas pessoas? Alguém preparado para fazer diferença. Essa pessoa que é preparada para fazer a diferença, ela tem a percepção. A percepção. Quem tem a percepção, percebe quando Deus chega. Você tem percebido que nessa luta Deus está presente? Você tem uma percepção? Eu estava pescando em Itaberaí, fui orar na fazenda. Eu gosto de pescar, fui orar na fazenda e falei para o dono da fazenda: olha, eu posso pescar? Eles podem. Eu fui para a fazenda, lá nos lagos. O lago era mais ou menos assim, e tinha um morro muito alto assim. E aqui na beirada do morro embaixo tinha alguns pés de palmeiras, etc. E de cara do lado eu estava ali. De repente, um vento começou a soprar. Quando aquele vento começou a soprar, havia várias outras pessoas, inclusive o pastor Sival estava comigo, minha sogra, estavam meus irmãos, minhas noras estavam de perto. Eles não notaram, mas eu notei que aquele vento era como para eles, era como um vento qualquer. Mas aquele vento não era um vento qualquer. Eu parei de olhar para a água e comecei a olhar para o vento. O vento subiu, foi lá em cima do monte e veio. Eu comecei a chorar, comecei a me arrepiar todo. Era a presença de Deus. Larguei a vara, eu estava pescando, e comecei a olhar para o vento. O vento veio, desceu e pegou a primeira palmeira e veio dobrando a palmeira. E quando chegou no meio da palmeira, no meio do vento, apareceu um rosto, olhou para mim e sorriu. Quando ele sorriu, lágrimas vieram nos meus olhos. Perdi a vontade de pescar e comecei a dizer: Deus, eu não sou digno desse carinho tão grande do Senhor comigo. E depois que Deus passou, eu fui observando o vento, ele entrou no vale e desapareceu. Eu disse: pastor Sival, você percebeu? Eu percebi o quê? Eu vi Deus aqui. Aonde? Deus estava no vento. Deus olhou para mim e sorriu para mim. Ele disse: amém, pastor. É sinal para não pegar peixe, que está pegando nada. E realmente nós começamos a pegar. Mas o que Deus tinha a ver ali na hora que eu estava pescando? O que Deus tinha a ver? Percepção. Deus não precisa, talvez, de um trovão, como falou para Elias, de um terremoto. Talvez no meio da tempestade comece a surgir um vento diferente na sua vida. Talvez no meio das lágrimas você comece a ouvir um sussurro no ouvido. Talvez no meio do desespero você comece a sentir que alguém está te levantando. A percepção de quem faz a diferença. Abraão estava contando dinheiro, mas de repente ele para. Ele percebe que algo está acontecendo e que não é algo natural. Abraão para e começa a prestar atenção em Melquisedeque. E nós paramos mais ou menos aqui. Abraão observa o pão e vinho. Nós aprendemos que dízimo
Maser, no grego, significa aproximação. Deus queria que Abraão se aproximasse. E Abraão, antes da lei, ele percebe, tem uma percepção de que não é natural uma pessoa com 318 derrotar 20 mil. Ele percebe que houve ajuda de Deus. Ele percebe que aqueles 318 homens foram possuídos por uma força sobrenatural. Ele percebe que ele tinha que ser grato a Deus. Há pessoas aqui que, se porventura Deus abrir a janela do céu, talvez eles não vão permanecer conosco, como muitos fazem, como muitos que vêm para essa igreja. Nós estamos acostumados. Eu aprendi uma coisa: não guardar essas pessoas no meu coração, porque ele planta colhe. Eu estou plantando o melhor para elas. Se vieram aqui, foram abençoados, porque eu plantei. Antigamente ficava revoltado porque pagava preço, e de repente a pessoa era abençoada, e de repente a pessoa desfazia Deus. Aquilo doía no coração, e dizia: essa pessoa é ingrata, injusta. Eu enfrentei o demônio na vida dessa pessoa. Deus me deu o poder para destruir o mal na vida dessa pessoa, e essa pessoa virou as costas. Eu tenho sido um anjo da testemunha do tribunal de Deus na vida de muitas pessoas dentro dessa cidade de Anápolis, que me encontram na rua e dizem: pastor, eu recebi uma bênção lá, você não está lá? Pastor, um dia eu estava andando na General de Alquinas, me pararam umas 5 vezes: pastor, para aí, eu quero dar um testemunho. Pastor, por que ele não está aqui? Por quê? Olha só, quem vai fazer diferença tem percepção. Tem percepção. Chegamos em Barra do Gasto, e o senhor Manuel revoltou com os filhos, porque os filhos estavam bebendo cerveja. Eles diziam: pastor Celso, o pastor Adonai vai chegar agora, e eu devo a eles respeito. Um homem de 74 anos, devo a eles obrigação, e não aceito cerveja aqui, porque eles vão chegar a qualquer momento. Quase 200 pessoas. Ele fez todas as 200 pessoas parar de beber, porque nós estávamos chegando. E quando ele falou isso para mim, me emocionei e abracei aquele homem de 74 anos, de cabeça branca, e disse assim para ele: irmão Manuel, o profeta dificilmente tem amigos, mas hoje eu vejo que eu tenho um amigo aqui no Barra do Gasto. Aquele homem enfrentou todo mundo, pessoas que vieram de São Paulo, pessoas que vieram de Brasília, da Bahia, para o aniversário dele. Políticos que estavam lá, ele não quis nem saber. Nós não estávamos presentes, mas ele honrou a nossa pessoa. Pare de beber, eu não quero mais beber. Os pastores estão chegando. E quando nós chegou, o som foi desligado, a cerveja foi guardada. À noite não serviram cerveja, estava a multidão lá, não serviram cerveja, só refrigerante enquanto nós estávamos lá. Aquele homem, ele não congrega em lugar nenhum, porque ele disse para a família dele: se os pastores de Anápolis não me der apoio, eu voltarei para o Espiritismo. Foi a razão que nós voltamos para a Barra do Gasto, por causa desse homem, porque eu trouxe uma mensagem na noite do seu aniversário, e a mensagem que eu trouxe foi esta. Essa é a história de Noé. Noé era um homem íntegro, temente a Deus, obediente, desviado do mal, e Noé andava com Deus. E Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E comecei a contar a história. E as crianças, um dia, receberam um aviso de Deus, iam no salão,
da escola contar a história de Noé. Na imaginação aguçada das crianças, elas começaram a imaginar o Senhor alto, gordo, cabeça, os cabelos grandes, branca, barba branca, e um baita de um livro enorme. E que Deus chegaria lá e começaria a abrir aquele livro cheio de gravuras, e a água sendo balançada pelas ondas das águas do dilúvio, e Deus contava a história. No entanto, Deus contou essa história. Eis a história de Noé, homem íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, e teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E um dos alunos afoito perguntou: essa é a história? Diz: acabou? Acabou. Essa não é a história. E Deus disse: por quê? Cadê a água? Sem água não pode, Noé não pode se separar. São 2 substâncias que não se separam. Mas aos olhos de Deus, Deus não olha pela obra que a pessoa faz. Deus olha para o caráter da pessoa, que é o grupo de valores que governa o comportamento do indivíduo. Quando eu disse essa palavra, eu olhei para aquele homem de 74 anos. 74 anos, disse: um dia o Senhor me colocou dentro do seu carro e fez eu andar em toda a Barra do Garça. Centenas de casas que o Senhor fez, prédios, lojas. A saga do Senhor está aqui. Mas eu quero dizer para o Senhor: Deus não olha para a arquitetura, para a engenharia, para a construção que o Senhor fez. Deus olha para uma coisa que eu vi no Senhor: caráter. E Deus, o Senhor não escolheu Deus é que te escolheu. Aí eu vi uma palavra dura. Muitos que estão aqui, mais de 200 pessoas, muitos que estão aqui, é mais novo que o Senhor, mas não vai ter o privilégio que o Senhor teve, ser uma pessoa idosa, e Deus te escolheu. Sabe por que Deus te escolheu, irmão Abel? Porque você é um homem de caráter. Aleluia. Vai sair na Band, tinha um pessoal filmando, e falei muitas outras coisas. Diz: olha, eu vou lançar essa mensagem no domingo agora, o programa Vale do Sol. A gente vai até ver no vídeo agora. Eu não fiz só apelo, porque eu não sou de oferecer Deus a preço de valor. Se for para Deus salvar nessa noite, Ele tem que me revelar quem Ele vai salvar. Eu não ofereço Deus como preço de valor. Já tive curso que Deus revelou para mim 6 pessoas que aceitam Jesus, e eu vi todas as 6 pessoas na revelação, e todas as 6 eu não vi. Tinha 200 pessoas, e no final do culto, o filho que levantou contra o pai para dar cerveja para todo mundo chegou até a mim e pegou a carteira de cigarro e a garrafa de cerveja e disse: pastor Celso, me perdoa, o meu pai é um grande homem, e se Deus me escolheu, eu também quero ser um escolhido de Deus. Toma esse cigarro, mais tudo que eu vou fumar. Peguei aquele cigarro dele, joguei na churrasqueira e mandei levantar a mão para o céu e fizemos a oração. Aquele homem entregou sua vida para Jesus. Meus amados, o que eu quero te dizer é que este homem tem a percepção de Deus. Por isso que Deus está abençoando ele. Com 74 anos é um mestre de obra, tem uma saúde de fé, tanto testemunhos de bênção, percepção. Abraão tem a percepção. Você quer ver um crente que não tem percepção? É quando você não entende o que está acontecendo e começa a blasfemar contra Deus. Já houve pessoas aqui que veem até esse altar para afrontar Deus na minha vida. Eu sou fiel, eu sou isso, eu sou aquilo, e cadê Deus que não opera na minha vida?
Essa pessoa, escute essa, estava passando pelo tribunal de Deus e não estava sabendo. Você está entendendo? Essa pessoa estava passando pelo tribunal de Deus e não estava entendendo. Quando você não entende o que está acontecendo, é porque você está passando pelo tribunal de Deus e você está querendo, muitas das vezes, a sua forma. E não é da sua forma, é da forma de Deus. Quando Abraão deu o dízimo, que significa aproximação, ele não deu o dízimo, ele aproximou-se de Deus. E essa pessoa bateu no peito e dizia: eu sou fiel, eu sou dizimista. Está mais perto do capeta do que de Deus. Quando Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, imediatamente Melquisedeque, sabe o que ele faz? Libera o decreto. Vamos lá, abre a sua Bíblia em Gênesis 32. Ele libera o decreto. Você quer ver? Ele vai liberar o decreto. Aqui, ó. Aqui, Abraão aqui, Gênesis 14, Melquisedeque, versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e era sacerdote de Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que te entregou os teus adversários nas tuas mãos e de tudo que lhe deu Abraão o dízimo. Preste atenção. Quando Abraão dá o dízimo ao Melquisedeque, imediatamente Melquisedeque libera o decreto. Olha para mim que você vai assustar. O irmão Enéas é genro do irmão Manuel. O irmão Enéas, a vida dele estava por um filho. A mulher estava tratando dele. E ele é um cara trabalhador. E ele estava desesperado. E ele chegou em mim e disse: pastor Celso, eu sou dizimista. E eu perguntei para ele: como o seu pastor faz contigo? Eu disse: eu entrego o dízimo, ele não faz nada. Eu falei: você quer entregar o dízimo para a Assembleia de Deus no Ministério Árabe? Quero. Mas a minha vida vai ser abençoada. Eu falei: vai, menos de um mês. Põe a mão na Bíblia. Ele pôs a mão em Malaquias 3:10. Cheguei lá agora, não tem um mês. Ele ganhou 150 mil de uma venda de uma fazenda. Está com uma S10 preta, a diesel 2010 que ele pegou. Está com um crossover. Está pegando agora a direção de uma fazenda enorme. Ele não tinha para toda uma fazenda, não tinha equipamentos. O patrão vai comprar tudo, entregar para ele, fazer o que ele bem entender. Ele está pegando agora, ele está pegando agora, mais uma empreiteira. Deus deu um trator zerado para ele, no prazo de um mês. Cheguei lá agora e disse: irmão Enéas, houve diferença nisso? Houve, e está me assustando. Pastor, é a minha mulher que quer agora. A esposa dele trabalha na Casa Bahia. Ele e a esposa dele, ela entregou o dízimo e colocou a mão em cima de Malaquias 10. E eu fiz o desafio. Se tem algum dizimista aqui, fiel, estou falando ladrão, estou falando fiel, que está com a vida arruinada. Se é mesmo dessa igreja, meu irmão, você tem que subir aqui antes que embora. Porque menos de 10 dias Deus vai ter que fazer um movimento na sua vida. Eu não aceito. Por isso que o diabo te amarra para você não ser fiel. Por isso que o inimigo amarra você, porque Melquisedeque está olhando se você vai ser fiel. E como que uma pessoa quer que Deus abaixe um decreto se essa pessoa não é fiel a Deus? Como? O diabo, ele é acusador. O diabo disse assim: o Senhor vai mandar Melquisedeque, Abraão vai ser reprovado, ele não vai ser fiel. Há um acusador na tua vida agora te acusando, para que essa semana não seja uma semana de vitória, para que você não tenha a vitória de Deus. Você não está percebendo.
Quando você não entende o que está acontecendo, é porque você está passando por um tribunal, e no tribunal tem testemunhas, e talvez uma testemunha está do teu lado para observar se você vai ser fiel. Quando Abraão dá o dízimo ao Melquisedeque, ele libera o decreto. E o que nós entendemos? Ele estende a mão sobre Abraão e abençoa Abraão. O que acontece? Sem perceber, Abraão passou pelo primeiro tribunal, pela primeira prova da sua vida. E naquele dia Deus abençoou Abraão 7 vezes mais, enriquecendo Abraão mais do que ele deixou para trás. Eu estou vendo pessoas aqui, eu estou lutando, pelejando. Essas pessoas vão terminar o ano com derrota, mas elas não estão entendendo, elas não estão compreendendo que quem rege este mundo é a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz: por amor de vós repreenderei o devorador. O único lugar na Bíblia que Deus manda fazer prova dele é quando se refere à vida financeira. Como é que pode ter crente miserável? Como é que pode ter? Eu vou esperar você, crente desta igreja, que quer pôr a sua vida no altar de Deus. Terminar o culto, eu vou abrir a minha Bíblia. Você vai pôr a mão em cima da minha Bíblia, e eu vou dar os dias para você. E você pode desafiar Deus na minha vida, igual esse irmão fez, igual lá de Goiânia fez, igual de Brasília fez, igual a irmã do motel. Deus abençoou um motel por causa da minha fé em Deus. Eu não sabia que era motel. E ela disse: pastor, nós estamos passando fome, e o senhor está dizendo aí que Deus vai me abençoar dentro de 15 dias. De que jeito? Eu disse: se você for fiel a Ele. Ela pegou o envelope e abriu. Eu abri a Bíblia, ela colocou a mão, e eu disse para ela: para os outros é 30, para você é 15. Se dentro de 15 dias Deus não te abençoar, eu devo me matar na estrada de voltando para Anápolis. Quando deu 12 dias, ela falou: vou mandar Deus matar aquele homem. Eu falei: não, ainda falta mais 3 dias. Cadê o Deus dele? No motel não entrava ninguém. Quando ela falou isso, numa noite só, no motel, entrou 23 ou 28 pessoas. Numa noite só, ela tirou 12 mil. Na outra terça-feira chegou ela assustada, disse: pastor, a coisa funciona. Eu falei: a senhora recebeu a minha? Eu falei: eu recebi. Aí eu mandando matar o senhor, mas faltava 3 dias. Pastor, você vai me ver para um motel. Opa, como é que é, irmão? Eu abençoei um motel. Pastor, o senhor abençoou um motel. Nosso motel não estava ninguém. Nosso motel é o mais caro da Redondeza lá de Goiânia, aquela baixada lá. É o mais caro. Pastor, numa noite nós tiramos 12 mil reais. Bem, a partir de hoje eu fecho o motel, porque agora eu sei que é motel. Não vou orar mais. A senhora falou a verdade, mas Deus me honrou. Deus me honrou abençoando o motel. Coisa errada, pastor. Coisa errada. Mas por que Deus me abençoou? Porque Deus só pode abaixar um decreto da terra baseado na sua palavra. O que movimenta nessa terra aqui são os decretos de Deus. Por isso que eu vou fazer editos na sua vida. Eu vou fazer editos na sua vida, para a glória do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Abraão, com 99 anos, Deus já tinha lhe dado riqueza, honra, tesouros, mas faltava o quê? O quarto nível da riqueza. O que era? Abraão precisava de um filho. Quando Deus decidiu, vou dar um filho a Abraão, em algum lugar, escuta essa, em algum lugar o acusador disse: se deres um filho a Abraão e Sara, ele vai amar esse filho mais do que a ti. Só pode ter certeza. Por quê? Porque Abraão tem 100 anos, Sara tem 90. Abraão tem 99 anos, Sara tem 89 anos. E na idade deles, eles têm um filho de suas entranhas, só pode ter certeza, ele não vai te amar. Ele vai amar o filho muito mais do que a ti. Tudo, olha para mim, assusta agora. Tudo
tudo que você pede a Deus, o acusador diz: se o Senhor der, se o Senhor der, vai dar. Se o Senhor der, se o Senhor der essa vez, toda vez que você pede uma bênção, ele aponta o dedo, porque o nome Satanás significa acusador. Ele acusou Jó. O que acontece? Abraão vai passar pelo segundo tribunal. Vamos ver o segundo tribunal. Deus vai chamar 3 anjos para visitar Abraão. Me ajuda a achar. Vamos lá? Deus vai colocar 3 anjos. São os anjos que vão destruir Sodoma e Gomorra. Olha aí, o irmão está afiado. 18, isso mesmo, são 2 anjos. Escuta essa. Abraão então passa pelo segundo tribunal, em questão do filho. Em Gênesis 18, em Mamre, é uma fonte de água do deserto, em um oásis. Apareceu o Senhor Abraão no carvalho de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra. Escute aqui que tem detalhe. Deus chama 3 anjos para destruir Sodoma, e para salvar Ló, e para trazer uma mensagem a Abraão do trono do tribunal de Deus. Abraão, ele serve os 3 debaixo do carvalho. Eles estavam vestidos de que jeito, pastor? Eles estavam vestidos de mendigos. Pode olhar aí que você vai ver o texto. Eles estavam vestidos de mendigos, porque Abraão senta na mesa com os 3, porque a mesa é um altar, uma aliança, e comer com alguém na mesa é fazer uma aliança. Preste atenção. Quando Abraão vê os 3 mendigos, o que você faz quando vê uma pessoa maltrapilha? Você afasta, você arreda. Quando você vê um mendigo, o que você faz? Você fecha a cara. Quando você vê um mendigo, o que você faz? Bater na sua porta, o que você quer?